livro de 2 Reis, o segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, verso de número 8 a seguir. Vamos lendo devagar, para a gente degustar com bastante cuidado e aprender um pouco mais de Deus. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com o seu servo, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te, passarás por algum lugar, por tal lugar, porque os sírios descerão ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que um homem de Deus lhe falara e que o tinha avisado. E se guardou ali, e não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos, e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas em tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ah, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segue-me. E seguimos eis ao homem que buscai. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhe abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-lo-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás, ferirás tu os que tomastes prisioneiro com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhe diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para seu senhor. E apressando-lhes e apresentando-lhes um grande banquete, comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor, e não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Amém? Pai, no nome de Jesus, essa é a tua bendita palavra que nos transforma, nos cura, que muda a rota do nosso destino. A palavra, ó Deus, de salvação, a palavra de fé, a palavra que traz a nós, Senhor, o conhecimento do Senhor, porque não se conhece o Senhor se não for através da sua palavra. Pai, que nesta noite, essa palavra, ela venha nos constranger, e ela venha, Senhor, criar em nós, Senhor, uma atmosfera de fé, uma atmosfera, Senhor, de ousadia, uma atmosfera, Senhor, de gratidão, uma atmosfera, ó Deus,
de envolvimento com o Senhor e uma atmosfera, Senhor, de maior intimidade com o Senhor. Ó Senhor, que nesta noite o Senhor possa ligar em nós, ou religar em nós, ó Deus querido, ou ativar em nós, Senhor, ou reativar em nós, ó Deus querido, o desejo de estar com o Senhor e de conhecer o Senhor cada dia mais, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Queridos, essa palavra é linda de viver, é uma demonstração muito forte do poder de Deus. E eu, quando meditava nessa palavra durante essa semana, eu pude entender que existe um ditado popular, um dito popular, que ninguém passa por nós, ninguém passa pela nossa vida sem deixar alguma coisa. E que nós não passamos na vida de ninguém sem deixar alguma coisa. Eu creio que isso é uma grande verdade. Quando alguém passa por nós, quando a gente tem uma amizade com uma pessoa, um relacionamento com alguém, seja de amizade, seja namoro, seja o que for, seja trabalho, não importa, qualquer tipo de relacionamento, quando aquela pessoa passa por nós, ou nós passamos por ele por um tempo, a gente deixa alguma coisa. E a gente também, aquela pessoa deixa conosco algumas coisas. E isso quer dizer que, após aquela pessoa, nós já não somos mais os mesmos. Porque alguma coisa foi acrescentada a nós. Alguma coisa nos acrescentou aquela pessoa. E nós também acrescentamos alguma coisa àquela pessoa. Ela passou por nós e acrescentou alguma coisa. De preferência, coisas boas. Nem sempre, mas de preferência, coisas boas. Aí eu fiquei meditando e pensando, há quanto tempo eu conheço a palavra de Deus? E eu faço essa pergunta para você. Você responde para você mesmo. Há quanto tempo conheces a palavra de Deus? Quantas vezes você já foi à igreja? Não só à igreja Restauração. Quantas vezes você já foi a uma igreja? Se você pudesse fazer um levantamento de quantas horas de ministrações você tem na sua vida, como faz o piloto. O piloto, ele é, entre aspas, né, medido pelas horas de voo. Quantas horas de voo ele tem? Quanto mais horas de voo, mais experiente ele é. Ninguém quer voar com um cara que só voou 10 horas. Mas se ele falar que já voou 1000 horas, você, opa, 1000 horas já está bem melhor. Aí eu lhe pergunto, quantas horas de ministrações você tem? Só na igreja. Conte que cada uma demora em torno de 40 minutos, 1 hora. Quantas horas você já tem? Quantas horas de ministrações você tem fora da igreja? Agora com o YouTube, internet, tudo mais, CD, DVD e tudo que a gente pode ter. Quantos livros falando do Evangelho, falando de Jesus, falando da fé, falando de tudo isso, você já leu? Quantos conselhos você já recebeu? Aí você pega tudo isso e junta tudo isso. Foram coisas diferentes, ministrações diferentes, uma rebatendo a outra, um fala uma coisa, outro fala outra, uma coisa levanta a tua fé, outra diminui a tua fé, umas coisas te alegram, outras te entristecem, algumas coisas você tem certeza, outras você ouviu, mas não entendeu nada, saiu do mesmo jeito, mas muita coisa foi acrescentado a gente. Quando a gente sai de um livro, a gente não sai mais a mesma coisa. Quando a gente sai de uma ministração, a gente não sai mais, por menos que eu queira, eu não saio mais a mesma coisa. A cada culto eu tenho que sair daqui diferente. Alguma coisa mudou, alguma coisa alterou na minha vida. Para pensar, quando você aceitou Jesus, qual era o conceito que você tinha de igreja? Qual o conceito que você tem hoje? Conta nos seus primeiros meses,
Aqueles primeiros anos que a gente costuma dizer, as pessoas falam de primeiro amor. E olha o conceito que você tem hoje. Olha o conceito que você tinha quando se falava-se a palavra pastor. E olha o conceito que talvez você tenha hoje. Olha o conceito da palavra fé. De alguns anos atrás, quando alguém pregava ou falava sobre fé, qual era o seu conceito? Fé. Quando alguém dizia o que disse, o que leu Martim Lutero, quando foi envolvido, quando foi impulsionado a trazer a reforma do protestantismo, quando ele leu Romanos, quando diz, o justo viverá pela fé. Ele tinha um conceito, outras pessoas tinham outro conceito. Hoje, o que você entende de justo viverá pela fé? Aí a gente ouve algumas ministrações, e ouve Filipenses 4, e diz, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. E quando eu ouvia isso algum tempo atrás, isso me dava uma força, eu me motivava com aquilo ativava em mim uma alegria, uma expectativa de que eu iria conseguir, porque a Bíblia está dizendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas aí chegou um pregador e disse assim, epa, não é bem assim. Não é bem assim como você está pensando. Paulo está falando isso, não é porque ele tem poderes vindo do céu, não é porque ele tem intimidade com Deus. Paulo está falando isso porque ele já tinha passado por coisas difíceis, por lutas, por batalhas. Por isso que Paulo está falando que ele agora, ele consegue viver tudo isso, mas não tem nada a ver com poder. Aí a fé da gente dá aquela desmoronada. A gente diz, puxa vida, estava tão contente, que eu achei que eu podia todas as coisas. Eu estou dando uma introdução para você entender o que eu quero falar com você hoje, através da palavra de Deus. Deus me trouxe aqui nesta noite, trouxe você para aqui, para dizer que Ele quer abrir os seus olhos. Porque sabe o que acontece muitas vezes, Jefferson? Que a gente vai caminhando no Evangelho, a gente vai caminhando com as coisas de Deus, vai lendo a Bíblia, vai comprando livros, vai fazendo cursos teológicos, e vai andando por todos os caminhos, e conhece uma linha de pensamento, e vai para outra linha de pensamento, e a gente está tão envolvido daquilo lá, e a gente pensa assim, agora eu sou tão esperto, porque no começo eu era tão bobinho, porque o pastor falava assim, olha, você pode todas as coisas naquele que te fortalece, e eu achava que Deus podia fazer milagres, e eu achava que eu ia orar, e Deus ia abrir porta de emprego, e eu achava que eu ia orar, e Deus ia realizar milagres extraordinários. Eu era tão bobinho, mas hoje eu tenho os olhos abertos. Deixa eu dizer para você aqui nesta noite, segundo a Bíblia, quanto mais a gente conhece, mais os nossos olhos se fecham. Mais os nossos olhos se fecham. Mais os nossos olhos. Porque na verdade nós não estamos abrindo nossos olhos, nós estamos fechando nossos olhos. Porque nós estamos olhando, nós estamos abrindo nossos olhos físicos, querendo coisas palpáveis, querendo que as pessoas provem as coisas, querendo explicação para coisas que não há explicação, porque milagre não tem explicação. Queremos explicação para as coisas da Bíblia. Vamos para a arqueologia, para saber se realmente se a arca de Noé existiu mesmo, porque os arqueólogos até agora não acharam nenhum pedaço de madeira.
Porque não acharam o lugar onde ela ficou parada. Nós queremos saber mesmo se o mar se abriu, porque segundo alguns historiadores, alguns homens, alguns cientistas, eles acham que foi, como disse um grande líder do nosso país há poucos dias, não era um grande mar, era apenas uma marola, era apenas água rasa, e que a maré baixou, e por a maré ter baixado, os homens conseguiram passar a pé seco, conseguiram atravessar o mar, e a gente fica pesquisando. E outro dia eu estava lendo um artigo de um homem dizendo que o rei Davi nunca existiu, porque nunca acharam nada do rei Davi, nunca encontraram nada que comprove o seu reino, nunca encontraram um arco, nunca encontraram uma lança, nunca encontraram um escudo, quais os exércitos usavam com o símbolo do rei. E a gente vai entrando nesse negócio, e a gente vai dizendo, é verdade. E outro dia tinha um cara na televisão que queria andar sobre as águas também, e queria provar. O ilusionista, um mágico, fez lá um trabalho, fez lá um negócio muito bonito, realmente ele provou, ele mostrou, mas era ilusão. Ele estava andando sobre as águas, e a gente diz assim, será que Jesus não era mágico? Aí alguém chega para você e diz assim, você acredita nessa besteira de Jesus? Você acredita nesse negócio que Jesus transformou a água em vinho, cara? Na verdade o vinho já estava lá, é que o dono da casa não queria dar. Mas aí a mãe de Jesus chegou. Ei, você acredita nesse negócio que Jesus multiplicou os pães, multiplicou os peixes? Você acredita nisso? Não. Outro dia um teólogo conversando comigo, ele disse assim, pastor, o senhor sabe que isso não existe, né? Eu falei, não, isso nunca existiu, pastor. É mesmo? Não, pastor, isso aí, eles falam de multiplicação, mas isso aí é a questão do socialismo, todos dividem o que tem. Então todo mundo tinha pão lá, ninguém saía sem alimento, então cada um dividiu, deu um pedaço de pão, cortou, deu um peixe, dividiu cada um e houve a multiplicação. Mas não foi um milagre, foi as pessoas juntas, cada um com a sua parte, fizeram um milagre. Eu falei, nossa, que legal. Aí você imagina se isso entra no meu coração e entra no seu coração. Cadê o milagre? Cadê a fé? Para que eu preciso de fé? Porque aí eu vou ler na Bíblia e vai dizer que a baleia engoliu um homem, e o homem ficou dentro dela, e depois ele ficou lá e ele fez uma oração da profundeza, e falou com Deus, Deus colocou ele para fora e mandou ele para uma cidade, e eu digo, meu Deus do céu, a baleia engoliu uma pessoa? E ele ficou lá nadando no meio do fígado, no meio das... Estranho. Você parou para pensar? Como quanto mais eu conheço, mais eu fecho meus olhos para as coisas de Deus. Mas eu estou aqui para dizer para você, porque o Espírito Santo mandou, que a Igreja Restauração e Vida precisa abrir os olhos. Fechar os olhos para essas coisas e abrir os olhos para as coisas de Deus. Fechar os olhos. Não estou dizendo aqui porque quem seria eu que amo ler, eu que amo estudar, eu que amo a palavra de Deus, quem seria eu aqui para dizer para você, não leia, não estude, não faça um curso teológico, não faça um bacharel, não faça um doutorado? Não, mas não importa o tamanho do seu conhecimento, o seu conhecimento não pode diminuir a sua fé. Amém? O tamanho do seu conhecimento não pode ser maior do que a sua fé. Mais do que você conhece, tem Deus para realizar. Mais do que eu saiba,
Mais do que eu possa conhecer da Bíblia, tem Deus para fazer nesse lugar, louvado seja o nome do Senhor. Porque as coisas de Deus são inexplicáveis, aleluia. Milagre de Deus são coisas inexplicáveis, que Ele faz quando Ele quer, da hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, porque a Bíblia diz que é Ele, aleluia, e nós acabamos de cantar, que é Ele e é por Ele que são feitas todas as coisas. Deus não faz as coisas por nós. Eu fiquei triste quando isso veio ao meu coração. Deus não faz as coisas por nós. Como nós aprendemos hoje, eu estou fazendo uma aula com aqueles que vão se batizar. Nós aprendemos hoje sobre a igreja, e lá estava escrito, nós aprendemos hoje, que a igreja é o pronunciamento, é a declaração, é a revelação de Deus aqui na terra. Então Deus faz para o seu próprio nome ser glorificado. Nós somos alvo da bênção de Deus, mas o Deus é glorificado na minha vida quando Ele realiza milagres nas nossas vidas. Nós nos alegramos, mas o milagre é dele, aleluia. Nós ficamos felizes, mas o milagre é dele. É Ele quem realiza milagre, é Ele quem faz coisas grandes para nossas vidas. Nós precisamos de quê? De fé. Não é conhecimento teológico que realiza milagre, é fé. Não é tempo de igreja que realiza milagre, é fé que realiza milagre, aleluia. Não é o tempo, aleluia, que você fica lendo livros, conhecendo isso e aquilo outro, não. É fé, aleluia, o quanto você acredita em Cristo Jesus, aleluia. Não é uma fé perdida, não é uma fé que não sabe onde se colocar. É uma fé que diz assim: Senhor, do Senhor eu não desisto, do Senhor eu não desisto, do Senhor eu não desisto. Isso é fé, fé que faz a diferença. Fé que faz com que a gente mude de história, com que as coisas aconteçam na nossa vida. Lá em Romanos capítulo 4, vai falar algo muito interessante. Vai falar que o Cristo, Ele traz à existência as coisas que não são. E eu quero dizer para você aqui nessa noite, Deus nos chamou aqui nesse lugar, aleluia, é para nós abrirmos, ou melhor, abrirmos os nossos olhos, aleluia, para as coisas de Deus, fecharmos os nossos olhos para as coisas da terra, fecharmos os nossos olhos para as pessoas que querem nos cegar, aleluia. Nós vamos fechar os olhos para essas coisas e vamos abrir os nossos olhos para as coisas de Deus, porque Deus quer trazer à existência aquilo que você não consegue enxergar ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, irmãos, é claro que nós não vamos viver só de milagres, mas também nós não vamos viver só de dúvidas, nós não vamos viver só de dependência de nós mesmos, querendo ser alcançado pela força do nosso próprio braço, porque eu faço, porque eu sou, porque eu faço aquilo outro, porque isso e aquilo mais. Não, aleluia, vamos colocar a nossa fé no Senhor, aleluia. A Bíblia diz que, o salmista diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, mas nós vamos fazer menção do nome do Senhor, aleluia, porque lá em Hebreus capítulo 11 vai dizer o quê? Que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se acreditam que pode acontecer. E eu quero dizer para você aqui nessa noite: você pode perder todas as coisas, mas não perca o firme fundamento da fé. Não adianta ser teólogo, não adianta ser cantor, não adianta pregar otimamente bem, não adianta vir à igreja, não adianta ter carteirinha de crente, não adianta ser presbítero, ser evangelista, ser o que for. Tem que ser íntimo de Deus. Os íntimos de Deus verão o milagre do céu. Íntimo de Deus verão o milagre do céu. Nesse texto a Bíblia diz que o rei da Síria ficou assustado, porque todo lugar que ele mandava o seu exército, o rei de Israel sabia. E ele foi perguntar quem é que estava traindo.
Presta atenção no que eu vou dizer aqui. Ele foi perguntar quem estava traindo, quem era o espião no meio do exército. Porque aonde ele mandava a sua campana, lá estava, o povo escapava, não encostava, saía. E ele disse, tem alguém falando isso para o rei. E é alguém daqui. Mas chegou um homem e disse, não, não é daqui. É de lá mesmo. Olha que coisa interessante, guarda o que eu quero dizer para você aqui. Intimidade com Deus, aleluia, traz a você revelações, porque os seus olhos se abrem para aquilo que ninguém consegue enxergar. Deixa eu dizer para você aqui, querido, fé traz intimidade com Deus, e intimidade com Deus traz a você coisas que só você consegue enxergar. Traz conhecimento e sabedoria, como nós aprendemos ontem aqui no culto com os adolescentes, que as pessoas ficam assustadas. Como ele ficou sabendo? Como ele sabe disso? Como chegou ao conhecimento dele? Tem espião? Tem alguém nos enganando? Tem alguém fazendo alguma coisa? Tem alguém nos traindo? Não era traição, era que Deus é e era com Eliseu. Eu vou profetizar aqui nesta noite. A sua intimidade com Deus vai trazer a você revelações. E aqueles que estão cavando covas e estão preparando uma armadilha para você, vão cair nelas. Sabe por quê? Porque Deus vai te revelar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque aquele que está pensando que vai te pegar na esquina, aleluia, que aquele que está pensando que está cavando buraco para você cair, aleluia, Deus já está te revelando. Deus já está dizendo, não vai por aqui, não vai por ali, não vai por lá, aleluia, vai por onde eu te mandar. Por isso que é importante ter intimidade com Deus, querido, aleluia. Porque você está num lugar parado, do nada vem alguém, fala um negócio para você, você fala, oh Deus, tu és poderoso. Tu és tremendo, Senhor, tu és o Deus que me revela. E o homem estava, o rei da Síria estava assustado, porque ele disse aqui, tem alguém nos traindo. Tem alguém revelando coisas para esse homem. Por que nós não conseguimos pegá-los? Sabe por quê? Porque enquanto você tiver intimidade com Deus, o teu inimigo nunca vai chegar perto de você. Porque o Senhor vai te dar o caminho, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, irmãos, sinto a presença de Deus aqui. Deus vai te dar o caminho certo, aleluia, Ele não vai deixar você cair em armadilha, louvado seja o nome do Senhor. Saia da tua casa, aleluia, não deixa de falar com o Senhor, Senhor, tira as pedras de tropeço, Senhor amado, o Deus amado, me mostra qual é o caminho, qual é a palavra que eu tenho que falar, Senhor, a quem eu tenho que ir buscar. Sabe por quê? Porque o inimigo tem tentado, aleluia, cegar os nossos olhos para as coisas de Deus, e a gente acha que está abrindo os olhos, e a gente chega e diz assim, hoje eu estou esperto, hoje eu sei quem é, mas eu vou dizer para você, quanto mais você acha que sabe, mais cego você está. Quanto mais você acha que enxerga, mais cego você está. Sabe quem era o cara que mais enxergava? Quando Bartimeu foi curado, o cego de Jericó, ele. Daquela multidão, pastor Fabiano, o cara que mais enxergava era ele. Porque foi o único que ouviu que Jesus estava vindo, e ele falou assim, saquei, ele é o cara. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia, todos os outros ficaram parados, todos os outros começaram a dizer, oh não vai dar certo, ele não vai prestar atenção em você, ele é um grande Deus, ele não vai cuidar de você. Ele disse, o quê? Filho de Davi, tem compaixão de mim.
Sabe por quê? Porque enquanto todo mundo achava que estava enxergando, o cego era quem estava vendo. Nesta noite eu quero dizer para você, porque Deus me manda falar. Enquanto estão achando que você está dormindo, aleluia. Enquanto o teu inimigo está achando, eu peguei, agora ele não escapa, aleluia. Deus está dizendo, eu estou te revelando. Aleluia. Estão achando que você está cego, e eles são os espertos, e eles são os que veem, e eles são os que sabem tudo. Fica tranquilo, Deus é contigo, aleluia. Teus inimigos não te pegarão, porque o maior cego, como diz a história, é aquele que não quer ver. Mas esse cego, ele quis ver. Ele disse, quem vem vindo aí? Jesus. Senhor, Tu és o filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém, irmãos? Aí esse rei ficou injuriado e mandou matar. E ele mandou matar, e ele disse assim, me mostra. Você vê como é que é o nosso inimigo? Nosso inimigo está sempre dependendo de alguém, mas nós só dependemos do Senhor. O rei falou para ele, me mostra onde está esse cara, me dá o aviso. Sabe, eu vou dizer para você, você não precisa sair perguntando para A, para B, para Z, para Q, o que é que Deus quer com você, ou que as pessoas estão tentando tramar contra você no seu trabalho, ou não sei na onde, dentro da sua família, não sei aonde seja, você não precisa sair perguntando, aleluia, porque você não depende de pessoas, você depende de Deus. Diga para Deus, aleluia, tem intimidade com Ele, sobre os seus joelhos, Deus, diga, Deus, eu preciso do Senhor. Mas esse rei não tinha, e ele tinha que perguntar, e eles disseram assim, eu sei onde ele está, eu sei onde ele está em Dotã. Manda o nosso exército para lá, vamos acabar com esse cara, vamos matá-lo. E nós lemos aqui na história que eles foram para lá, vamos para lá. Cercaram a cidade, cercaram o lugar onde Eliseu estava. Eliseu nem se preocupou. Ei, deixa eu dizer para você, enquanto você dorme, seus inimigos perdem os cabelos. Enquanto você dorme, belo e tranquilo, aleluia, seus inimigos estão desesperados e não conseguem dormir. Porque eles não conseguem entender como as coisas com você correm tudo bem. Eles não conseguem entender como é que você continua na igreja no meio dessa luta toda. Eles tentam te tirar da igreja, eles levantam falso, fazem isso, fazem aquilo outro, levanta-se de todos os lugares, mas você continua glorificando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor. Eles falam para você, ei, você ainda está naquela igreja? Você ainda dá dízimo naquela igreja? Você ainda dá oferta naquela igreja? Para com isso. Mas eles chegam aqui, você está dizimando, você está trabalhando, você está na frente do trabalho, você está orando, você está jejuando, você está adorando ao Senhor aqui nesse lugar, e eles vão dormir de cabeça quente, e você dormindo em paz, dizendo, Senhor, em paz deitei, em paz dormi, porque o Senhor comigo esteve. Mas os inimigos estão apavorados, e assim acontecia. Os inimigos cercaram, mas o moço do profeta Eliseu ficou apavorado, e disse, Senhor, vem ver, foi ruim, deu ruim para nós, acabou, não tem como, estamos cercados, deixa eu dizer para você, o inimigo vai querer cegar os teus olhos, e dizer, está cercado, se entrega, mas eu tenho uma palavra de Deus para você aqui, não desista, não por você, mas não desista por Cristo. Não desista de Deus. Não desista de Cristo, aleluia.
Mesmo que os teus inimigos digam que você está cercado, aleluia. Mesmo que o diabo venha para você e diz assim: ei, não vai dar para você, é o fim da história para você. Olha, o casamento, acabou. Olha, o seu ministério afundou. Olha, agora a história para você chegou ao final. Você diz: não, aleluia, eu comecei com ele e com ele eu vou terminar, eu vou até o fim. Senhor, de ti eu não desisto. Nós começamos juntos. Guarda isso no seu coração. Você começou junto com Deus. Por que chegar lá no final sozinho? Que graça tem isso? Chegar no final sozinho. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem coisa boa para a sua vida. Mas sabe o que o inimigo está querendo fazer? Querendo fazer com que você abandone o local. Sabe qual que era a ideia aqui? Vamos fechar, Eliseu vai se apavorar e nós vamos pegá-lo. Nós vamos pegá-lo. Porque na hora que ele correr, ele não escapa. Nós vamos descer e vamos matar. Nós vamos acabar com ele. Deixa eu dizer para você, o diabo está fazendo uma propaganda enganosa. Ele está dizendo para você que não vai dar certo. Ele está dizendo para você que que essa sua fé não vai resolver. Ele está dizendo para você que não adianta você orar por ninguém não. Você está orando lá dentro da sua casa porque você quer mudança lá na sua casa. Ei, com essa oraçãozinha, leva um pessoal da igreja tal, leva um pastor com 5 litros de óleo, faz alguma coisa, porque só isso não vai dar certo. Mas Deus está falando para você, vai dar certo, aleluia. O que importa, aleluia, não é a quantidade de pessoas, importa, aleluia, quem está com você. Deus está com você. Continua orando, irmão, aleluia. Continua levantando na madrugada, continua colocando a mão sobre os seus filhos quando eles estão dormindo, louvado seja o nome do Senhor. Continua orando na sua cama, quando você estiver arrumando a sua cama na parte da manhã, continua orando lá. Deus vai salvar o seu marido, Deus vai restaurar o seu filho, Deus vai mudar o seu casamento. Continua orando. Continua orando. Ah, pastor, vou desistir do meu ministério. Não, meu irmão, o diabo está querendo que você feche os olhos para as coisas de Deus. Ele está achando que você está falando, agora eu abri os meus olhos. Ele está feliz, sabe por quê? Ele está dizendo, agora você está cego, porque antes você dizia assim, maior é o que está comigo. Para pensar no que Deus está falando com você hoje aqui. Quando Eliseu recebeu a notícia, Eliseu não correu, Eliseu não saiu do lugar, Eliseu não se apavorou, Eliseu sabia quem estava com ele. Sabe por quê? Porque a propaganda que tinham feito de Deus e o Deus que ele conhecia fazia com que ele ficasse, não abandonasse. O grande problema, às vezes, irmãos, não está que os nossos olhos veem. Na verdade, o grande problema está naquilo que os nossos olhos querem enxergar. Esse que é o grande problema. Porque o grande problema está dentro de nós. Quando a gente desanima com alguma coisa, a gente não vê mais beleza naquilo. Quando a gente se entristece com algo, a gente não vê mais beleza naquele negócio. Quantas pessoas já ouvi falar, olha, eu gostava tanto disso aí, mas aconteceu uma tragédia, aconteceu alguma coisa, eu não posso nem olhar. Foi um negócio, foi algo que mudou. Quantas pessoas mudam de casa? Ah, eu não suporto essa casa porque aqui houve tantas brigas, houve tantos não sei o que, eu não suporto esse negócio aqui, me entristece. Não, o lugar não mudou, quem mudou foi você. Quem mudou foi você, porque quando você olha para aquilo ali, você não olha mais o que você está vendo, você olha o que você quer ver. A mulher que se separou, o marido que se separou, olha para a cama, vê a cama vazia. Mas ela não vê uma nova oportunidade, ela vê humilhação, ela vê tristeza. Mas alguém diz para ela assim, não, Deus tem coisa melhor para você. E ela diz, não, minha vida acabou. Não, não acabou. É você que está querendo ver o fim. E Deus está te mostrando o começo de coisas novas. Às vezes é a propaganda.
Eu quero dizer para você aqui nesta noite que você precisa olhar para dentro de você e ver coisas boas. Porque a nossa lente às vezes está suja. Os nossos olhos estão sujos, a gente não consegue mais ver aquilo com alegria, a gente não consegue ver aquilo mais como bênção. Você já viu quando você não aguenta mais trabalhar num lugar? Você trabalha 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, não sei, chega uma hora que você fala assim, meu Deus do céu, eu não aguento nem olhar para esse negócio. A empresa não mudou, as pessoas estão lá, mas você está azedo. Dentro de você não tem mais alegria. A igreja é a mesma coisa, irmãos. Quando as pessoas dizem, pastor, eu preciso de coisa nova. Mas essa coisa nova que você vai buscar vai ficar velho também. Sabe? Você está aqui há 10, há 5, há 6, há 7, há não sei quantos anos. Mas se você sair daqui, vai ser novo por algum tempo. Mas daqui a pouco vai ficar velho de novo. Mas Deus não quer mudar você de lugar. Deus quer mudar você de visão. Quer melhorar você aqui dentro, aleluia, porque conforme Ele limpar você aqui dentro, as coisas vão começar, você vai começar a enxergar de forma diferente. Conta a história, esqueci o nome do poeta, eram 2 amigos, e um deles tinha uma chácara, e um dia esse amigo falou para o poeta assim, olha, você que é bom de palavras, você conhece minha chácara, não conhece? Conheço. Aí ele disse assim, então rapaz, não aguento mais aquilo lá, escreve algumas coisas bonitas, para eu fazer um anúncio, fala alguma coisa da minha chácara, e eu vou colocar como anúncio para eu vender, porque se eu escrever, cara, né, se eu escrever, quem quer aquela tranqueira, quem quer aquele negócio que eu não suporto, então ó, faz o seguinte, escreve você. Aí o poeta, né, já está dizendo poeta, começou a poetizar, se lá tem o melhor pôr do sol, os pássaros cantam, podemos ver a natureza, e parará, e fez um poema lindo, ficou a coisa mais linda, e ele entregou para o cara, e depois de alguns meses eles se encontraram, e ele disse assim, e aí, você vendeu a chácara? Ele falou, que é isso rapaz, depois que eu li aquele poema, que lugar lindo, que lugar maravilhoso, eu nunca tinha observado, que isso, você acha que eu vou vender um negócio daquele lá? Eu nunca tinha parado para ver o pôr do sol, eu nunca tinha visto o nascer do sol, eu nunca tinha parado para ouvir o canto dos pássaros, você acha que eu vou vender aquilo lá? O problema não estava na chácara, o problema estava nele. Sabe quem estava o problema aqui? O problema estava no menino, o menino ficou apavorado, disse, Eliseu, nós vamos morrer. Eliseu não vai ficar pedra sobre pedra, nós estamos cercados. Mas Eliseu estava sarado, aleluia. Eliseu estava curado, Eliseu não estava cheio de teologias, Eliseu não estava cheio de conceito, de preconceito, Eliseu não foi buscar conselho em homens, Eliseu não foi buscar conselho em livros, Eliseu olhou para o céu, aleluia, e viu o Deus poderoso a qual ele servia, e ele disse assim, muito maior é o que está conosco, aleluia, o que está dentro desse lugar, do que aquele exército que está lá fora. Ah, irmão, será que você consegue viver isso nessa noite? Maior é o que está com você do que aquele que está tentando te cegar. Maior, aleluia, é o Deus que você serve do que aquele que está querendo colocar coisas na sua cabeça. Maior é o Deus, aleluia, que falou que ia com você até o final, que ia com você até a consumação do século, do que o diabo que está olhando, que está falando no seu ouvido que Deus desistiu de você, que Ele esqueceu de você, que você vai ficar sozinho. Maior é Deus que falou, que cuida de você. Maior é Deus, aleluia, que deixa escrito no Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente vai descansar. Maior é Deus. Quem tem mais força, irmão? Quem tem mais poder? Quem tem mais autoridade?
Aonde está a nossa fé? Em quem nós estamos acreditando? Estamos acreditando no horóscopo que mandou você usar amarelo, que o seu número de sorte é o 33, que o dia está favorável para você arrumar um namorado, que é isso que a gente está acreditando? Ou no Deus que diz assim, eu vou cuidar de vocês? Em quem a gente está acreditando, irmão? A gente está acreditando nas nossas autoridades, que estão dizendo que nós estamos em crise, que talvez o país não passe dessa, que isso, aquilo, outro, que é milhões de desempregados, não importa. O Salmo 91 diz que 1.000 cairão à direita, 10.000 à sua esquerda, mas você que tem confiança no Senhor e está guardado no seu esconderijo, não será atingido. E eu preciso ir para o trabalho acreditando nisso, Renê. Eu preciso abrir o meu comércio acreditando nisso, enquanto todos a gente passa por aí, é salão fechado, é placa de aluga-se, empresas falindo, é as coisas acontecendo, mas a gente vai acreditando que o maior é que está conosco do que aquele que está lá fora. Afinal de contas, nós não desistimos e é nós que temos que fazer a diferença, mas nós precisamos criar essa atmosfera de fé. Esse momento de comunhão, esse momento de colocar a nossa esperança em Deus, esquecer, irmãos, as regras, esquecer esse papinho, será que Deus faz desse jeito? Eu acho que Deus não trabalha desse jeito. Operando Deus, quem impedirá? Lá com Moisés, foi dito, lá no Êxodo foi dito, o quê? Foi dito que haveria algo impossível para Deus? Tem alguma coisa que Deus não possa fazer, irmão? Tem muita coisa que o diabo não pode fazer. Mas nada é impossível para Deus. Às vezes a gente não percebe o quanto o diabo está mexendo na nossa visão, o quanto o diabo está mexendo no nosso dia a dia, o quanto ele está nos desanimando, o quanto ele está nos jogando para baixo, o quanto ele quer que a gente se afaste de Deus, que a gente se afaste das coisas que nos alegram, das coisas que Deus colocou para nós. A estratégia de Satanás é tirar isso da nossa vida, tirar a alegria do seu coração. Sabe por quê, amados? Porque tirou a alegria do seu coração, nada mais fica bom. Você já foi numa festa quando você está extremamente triste? Todo mundo rindo, brincando, se alegrando e falando, que coisa tremenda, e você, verdade. Não vi nada. O que tem de legal? Todo mundo rindo da piada e você tentando entender a piada. Ei, irmão, alegre com o seu coração. A Bíblia diz que o tempo de cantar chegou. E a Bíblia diz que a alegria do coração aformoseia o rosto. E o que mais o diabo fica triste é quando vê você alegre. Quando ele vê você com o coração alegre, quando vê você sorrindo, quando você vê você para cima, ele diz, ali está um coração difícil de entrar. Mas a Bíblia diz que esse moço ficou desesperado. Mas o profeta disse, muito maior é o que está conosco, é o que está aqui com a gente, do que aqueles que estão com ele. O diabo existe, irmão, mas muito maior é Deus. Não adianta a gente fazer, sabe aquela coisa que você já fez quando era criança, talvez, se você não fez, eu fiz. Sabe aquele dia que você está com medo tremendo, está chovendo, sei lá, um medo de trovão, de relâmpago, ou você está sozinho em casa e ouve aqueles barulhos estranhos? Sabe o que a gente faz? Cobre a cabeça. Sabe para quê? Para não ver. Eu fazia isso, cobria a cabeça. Minha mãe ia levar as roupas para o Braz, que ela costurava, deixava eu e a minha irmã sozinho, em casa.
Aí dava aquela estoró, irmão, aquela chuva tremenda, e a mãe já avisava, cobre os espelhos, para não atrair raio. E a gente cobria todos esses espelhos, tirava todos os negócios da tomada, todos. O quê? Nem televisão tinha, tirar o quê da tomada? Ferro elétrico. Tirava as coisas da tomada, o rádio, né, que era o negócio. Deitava, irmão, pegava o cobertor e ó, que dá a impressão que aquilo que a gente não vê, vai embora. E o diabo, às vezes, eu sou muito contra não, eu evito ficar falando do diabo aqui dentro da igreja, mas eu não tenho como dizer e esconder de você que ele existe. E que a estratégia dele é exatamente essa, esconder, fazer de conta que ele não existe. Fecha os olhos, põe a cabeça, põe o cobertor por cima, eu não estou aqui. Não está? Meu irmão, com cobertor, sem cobertor, era cada trovão, era cada relâmpago. Sabe por quê? Porque querendo eu, o diabo existe. Não querendo eu, o diabo vai existir do mesmo jeito. Mas a minha fé é que Deus é maior. Aleluia. E que Ele está no controle de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Eliseu, ele faz uma oração. Ele faz uma oração. E essa oração é a oração que eu deveria fazê-la todo dia. E que você poderia fazê-la todo dia. Senhor, olha a oração dele. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Abra os olhos para que veja. Quanto de nós estamos com os olhos fechados? Esse moço estava normal. Quem dizia que ele era cego? Quem dizia que ele estava com os olhos fechados? Já pensou? O Célio chega aqui. Ô pastor, lá no trabalho está difícil, lá na empresa está difícil. Senhor, abre os olhos dos teus servos. Ele vai falar: não pastor, o senhor está enganado. Eu pedi grana, não pedi milagre do corpo, porque eu estou enxergando. Mas eu estou orando para ele: Senhor, abre os olhos para que ele veja a bênção que o Senhor tem derramado sobre ele. Abre os olhos, Senhor, para ele ver a sua família. Abre os olhos, Senhor, para ele ver, Senhor, quantas pessoas já conheceram Jesus através dele. Senhor, abre os olhos para ele ver a bênção que é a tua presença na vida dele, Senhor. Abre os olhos dele, Senhor. Foi isso que aconteceu aqui, amados. Sabe por quê? Porque o diabo quer cegar os nossos olhos para a gente não ver Jesus. A gente vê o Jesus da teologia, mas não quer ver o Jesus do milagre. A gente quer ver o Jesus, aleluia, de tantas coisas, mas não quer ver o Jesus que restaura, o Jesus que cura, o Jesus que batiza com o Espírito Santo, o Jesus que abre porta de emprego, porque a gente fica muito elitizado, porque, Senhor, você acha que eu vou ficar orando? Não, sabe o que está acontecendo conosco? Eu estou corrigindo isso na minha vida, porque eu comecei a cobrar de mim mesmo. A gente começa a entrar e sair da casa das pessoas sem abençoar as pessoas, porque a gente acha que está tudo bem. Eu lembro que no começo da minha fé, quando eu entrava na casa de uma pessoa, a primeira coisa que eu dizia assim: Senhor, abençoa esse lar. É a primeira vez que eu entro aqui: Senhor, abençoa esse lar. Quantas vezes eu fiz isso? E antes de sair, eu nunca saía sem dar as mãos e dizer: gente, vamos orar. Hoje a gente entra e a gente sai, como se nada tivesse acontecido. O diabo fecha a nossa fé. Sabe por quê? Porque lá dentro daquela família, se Deus te levou lá, era para você ser um agente de Deus lá naquele lugar.
Ah, mas eu cheguei aqui é a casa do presbítero, é a casa do pastor, é a casa da irmã de oração, é a casa... Mas a gente não sabe, irmão, do interior do coração de ninguém, a gente não sabe da intimidade de ninguém. Se Deus te levou lá, é para você ser um agente de bênção naquele lugar, é para você chegar lá, impetrar a bênção, aleluia, colocar as mãos, orar, profetizar, lançar, aleluia, uma palavra de vitória dentro de casa. Mas a gente vai esquecendo essas coisas, porque a gente é muito intelectual, porque a gente é muito fino, porque a gente não precisa dessas coisas. Precisa sim, irmão. Precisa orar para dormir, precisa orar quando levanta. Quando alguém lá no seu trabalho diz assim, eu estou com dor de cabeça, a gente já diz, então tem um Tilenol aqui. Não é assim que a gente faz? Sabe por que a gente faz isso? Porque a gente não tem coragem de ativar a nossa fé. A gente não tem coragem de resgatar aquilo que a gente tinha no começo, de levantar a mão e dizer assim, eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Vou contar para você aqui uma experiência. Eu tinha alguns meses de convertido, não tinha um ano ainda de convertido. Aí, eu tinha sei lá se é parente, o que é, coisa de nordestino arruma parente que não sei nem na onde, mas beleza, vamos pular essa parte. A minha avó, um dia disse para mim assim, ô Abimael, nós vamos visitar tal pessoa, e eu queria que você orasse por ela. Eu fiquei, irmão, que até tremia do pé à cabeça. Eu falei, eu ia orar? E ela era profeta, mulher de Deus, crente desde crente, né? Os pezinhos tudo sujos lá do barro, lá do Êxodo, quando cruzou o mar. Bem crente daquele tempo mesmo. Eu disse, eu orar por ela? Tremi na base. Me preparei aquela semana. Orei. Busquei o Senhor. Jejuei. Aí eu cheguei na casa dela, junto com a minha avó, ela lá, quietinha. Aí ela disse assim, Ismael, eu pedi para a nona, né, que a gente chamava de nona, eu pedi para a nona trazer você aqui, porque amanhã eu estou me internando. Eu tenho vários tumores na cabeça, vários. E os médicos vão fazer, estava o marido dela do lado, chorando, quando ela começou a falar, ele se emocionou novamente, e ela disse assim, e os médicos disse que vão tentar, vão abrir a minha cabeça, e vai ver o que dá para fazer, que se caso der certo, eu volto para casa, talvez viva, talvez eu volte, eu fique por lá no estado vegetativo. Eles não sabem o que vai acontecer, porque são uns grandes, outros menores, e a gente não sabe. E amanhã eu vou para fazer o último exame e me internar para fazer essa cirurgia, porque eu não suporto mais as dores. Aquilo, você imagina, se eu já estava cheio de medo, você imagina o medo agora. Mas irmãos, aquilo ativou uma fé, aquilo me deu eu senti um calor do Espírito Santo assim, eu disse, Deus, sabe, o Senhor é Deus. E eu lembro que fosse hoje, irmão, nós começamos a orar por aquela mulher, e começamos a orar por aquela mulher, eu coloquei a mão sobre a cabeça daquela mulher, e orava e falava, Deus, o Senhor vai fazer, o Senhor vai realizar, o Senhor é Deus, não é pelas minhas mãos, mas o Senhor vai fazer. Quer que eu resuma para você? Outro dia eu estava assistindo um culto, sábado de manhã, da Assembleia de Deus do Brás, não passa na televisão? Quem que já assistiu? Passa na televisão. Sabe quem estava lá? Ela assistindo lá, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que Deus fez? Nem operar ela operou, irmão, sabe por quê? Porque Deus tirou um por um, para a glória do nome dEle, aleluia, está viva até hoje, foi para o hospital, fez lá o exame, o médico falou, não, alguma coisa diminuiu aí,
Não vou dizer para você que sumiu, mas começaram a diminuir. Quando o médico foi fazer, era tudo bem menor. O médico falou, não vou mexer nesse negócio não. Deixa quieto. Sabe o que aconteceu? Ela nunca mais foi no médico, nunca mais sentiu dores, nunca mais correu atrás disso. Sabe por quê? Aleluia, porque a fé, aleluia, foi colocada em prática. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não tinha teologia, eu não poucas coisas, poucos livros eu tinha lido, mas eu conheço do Deus que pode todas as coisas. E esse menino, Deus olhou o menino, o profeta disse, Senhor, abre os olhos dele, para que ele possa enxergar. Nessa noite, queridos, eu vou encerrando por aqui, para que nós possamos sair daqui com nossos olhos abertos. Fechado para algumas coisas, mas abertos para outras. Deus hoje, eu tenho convicção, vai usar a sua fé. A sua. Mas pastor, a minha? A sua, irmão. É a sua. E eu vou dizer para você, nada na nossa vida nasce grande. Nada nasce grande. Nada começa grande. Tudo cresce segundo aquilo ou a quantidade que nós alimentamos. Tudo. A sua fé, ela precisa ser alimentada. Quanto mais eu alimento a minha fé, mais ela cresce. Quanto eu mais alimento a minha desesperança, a minha desconfiança, a minha incredulidade, mais ela cresce. Então a gente diz assim, olha, eu era uma pessoa tão cheia de fé, mas hoje eu sou tão incrédulo. Sabe por que você é incrédulo? Porque você alimentou mais a incredulidade. Se você tivesse continuado andando de fé em fé, de fé em fé, hoje você era um gigante da fé. Mas eu parei de alimentar a fé e alimentei a incredulidade. Quem cresceu? A incredulidade. Aí eu começo a dizer, Deus não pode operar no meio do louvor. Mas você já viu testemunho de Deus fazendo milagres no meio do louvor. Ah, mas você acha que Deus vai usar fulano ou beltrano? Vai. Sabe por quê? Porque Deus não tem compromisso com essas coisas, com o que você acha. Deus tem compromisso com aquilo que Ele quer fazer. Será que Deus vai usar a minha vida? Vai. Sabe por quê? Porque se você tiver intimidade com Deus, aleluia, Ele vai usar a sua vida. A intimidade de Eliseu era tanta que ele disse, Senhor, abre os olhos desse menino. Ele não consegue enxergar nada. Ele precisa ver o Deus que nós servimos. Sabe por que muitas vezes nós tememos coisas, irmão? Porque nós não estamos enxergando o Deus verdadeiro a qual nós servimos. Nós estamos enxergando o Deus que nós queremos enxergar. O Deus que nós formamos. Um Deus cheio de coisinhas, cheio de mimimi, cheio de coisas. E não enxergamos o Deus verdadeiro, que diz através de Paulo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso em Jesus Cristo, eu posso todas as coisas. Em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor, aleluia. Em Cristo Jesus não tem quem me segure, aleluia. Se essa igreja, irmão, estiver centrada, concentrada, toda no Cristo Jesus, ninguém pode com essa igreja. Por isso que Jesus falou para Pedro, as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja, porque ela não é tua igreja, Pedro, porque ela é minha igreja, Pedro. Sabe por que Deus vai fazer milagre através da sua vida? Porque a Bíblia diz que a fé não é minha, a fé é dele. Como a fé é dele? Porque a fé vem através dele e através da palavra de Deus. Não tem como eu criar fé, né, Renê?
Eu lembro quando eu era novo convertido, eu falava: Senhor, aumenta a minha fé, aumenta. Tudo bem, tem na Bíblia, fala de aumenta a minha fé, mas Deus não vai dizer assim: Abimael, olha, eu vou te dar mais 10 centímetros de fé, ou 100 gramas de fé. Não tem isso de 100 gramas de fé. Sabe o que é? A fé, ela está toda em mim. O que eu preciso é colocar em prática. Orar. Passei por um moço há uns 30 dias atrás, Euclides. Um dia ele entrou nessa igreja, sentou no último banco. Quando terminou o culto, ele veio aqui: pastor, já fui pastor no Ministério Cruz de Ramos, fiz teologia, aconteci, papapá. Eu falei: mas o que está acontecendo com você? Ele falou: sou soro positivo. Tenho HIV, pastor. Sou viciado. É mesmo? Você acredita que Deus cura? Ele disse: pastor, já orei por tantos. Deus já fez coisas. Nós chamamos ele aqui na frente. Eu e mais alguns pastores. Nós chamamos aqui na frente. Sabe onde ele está hoje? Fazendo teologia na faculdade metodista. Voltou para os caminhos do Senhor. Está pastoreando uma igreja. Sabe o que ele diz? Está curado. Ele tem filho. Agora teve um outro filho. Tem a esposa. Ele fez os exames, tudo bonitinho, para não ter perigo de passar. O médico falou: olha, eu não sei de onde veio, mas você está curado. Irmão, é o pastor? Não é o pastor. É você, amado, aleluia, com a sua fé. E eu quero chamar você aqui nesses últimos minutos que nos restam. Sabe para quê? Para a gente colocar em prática a nossa fé. Colocar em prática, irmãos, aleluia. A partir de hoje eu quero dizer para você: essa igreja vai colocar em prática a nossa fé. Porque a Bíblia diz, nós aprendemos aqui quarta-feira passada, aleluia, o pregador falou muito bem aqui. Uma das grandes ministrações que nós ouvimos aqui foi na quarta-feira passada. Os sinais seguirão aqueles que crerem, aleluia. Não é a teologia seguirá aqueles que crerem, o louvor lindo vai seguir aqueles que crerem, a igreja organizada vai seguir aqueles que crerem, as pessoas bonitas vão seguir. Não, aleluia, é os milagres, aleluia, é os sinais de que Deus está conosco, vai seguir aqueles que crerem. Do que adianta a gente ficar falando que Deus está conosco, Deus está conosco, Deus está conosco, mas se a gente não vê nada, as pessoas que estão do nosso lado não estão vendo nada, ninguém se salva ao nosso lado, ninguém é curado ao nosso lado, ninguém é liberto ao nosso lado, dentro da nossa casa não muda nada, no seu departamento lá, você entrou e disse que Deus estava com você, mas não mudou nada, a empresa continuou do mesmo jeito, o seu departamento continua o mesmo problema, mas você diz: Deus está comigo, Deus está comigo. Lá na sua faculdade não mudou nada, não tem ninguém lá que foi curado porque você colocou as mãos, não tem ninguém que conheceu a Jesus porque você pregou, não tem ninguém que teve uma vida transformada porque você falou de Jesus. Aí a gente bate no peito e diz: Jesus está comigo. Para quê? Para quê? Vamos lá na igreja. Irmãos, vamos lá na igreja. Para quê? Para ouvir lindos louvores. Ouvir lindos louvores, irmãos. Ouvir música boa. A gente vai aí em qualquer casa de show. E a gente vai ouvir músicas fantásticas. Com músicos maravilhosos. Que tocam maravilhosamente bem. Para ouvir retórica. Para ouvir uma boa palestra, eu vou ouvir o Augusto Cury, que fala lindamente, me traz palavras de autoajuda. Eu vou ouvir os filósofos. Eu fui para a igreja
para ver o poder de Deus operar no nosso meio. A gente traz as pessoas para a igreja dizendo assim: Deus está naquele lugar. Mas aí ele sai daqui dizendo: aonde é que Deus estava? Porque é isso que tem algumas igrejas que colocam o Cristo crucificado, para ver se a pessoa vê. Eu vi onde ele estava lá na parede. Aqui ele não está crucificado, aqui ele está vivo. Vivo. E se ele está vivo, aleluia, onde que as pessoas vão ver? No milagre que vai acontecer na vida dela agora. No milagre que vai acontecer na sua vida. Você acredita nisso? Fica em pé. Oh, aleluia. Porque nós vamos criar aqui nesse lugar uma atmosfera de fé, uma atmosfera de poder, aleluia. E Deus vai realizar milagres aqui nesta noite, não só de cura do corpo, mas de cura da alma. Deixa eu dizer para você aqui, depois que Jesus ressuscitou, Ele não fez mais nenhum milagre no corpo, de ninguém. Depois que Jesus ressuscitou, Ele não curou mais ninguém no corpo, nenhum enfermo foi curado. Depois que Jesus ressuscitou, Ele começou a curar a alma. Ele começou a buscar as pessoas que estavam doentes na fé, doentes na alma. Ele foi buscar Pedro, que já tinha desistido, e disse: Pedro, volta aqui. Volta aqui, Pedro. Continua acreditando, Pedro. Eu estou aqui, Pedro. Aí Pedro se renovou, aleluia. A Bíblia diz que ele faz o primeiro sermão, a primeira ministração dele, mais de 3.000 almas aceitam Jesus, porque Pedro estava sarado. Curou Pedro das suas tristezas, curou Pedro das suas mágoas, curou Pedro das suas... Talvez o seu corpo esteja bem, mas talvez a sua alma esteja mal. Melhor dizendo, esteja mal. Pastor, eu tentei orar por fulano, não deu certo. Pastor, eu fiz uma campanha de 7 semanas, para Deus curar fulano de tal, Deus não curou. Pastor, eu queria tanto que a minha filha tivesse entrado na universidade, e eu fiz uma campanha poderosa, orei por ela, coloquei as mãos, e ela não entrou. Pastor, eu orei tanto para Deus não deixar meu marido ser mandado embora, mas Deus deixou. Sabe por quê, amado? Deus deixou. Não é porque Ele não te ama, e nem porque Ele não ouviu a sua fé, ou não ouviu a sua oração. É porque para a gente crescer, a gente precisa passar pelas adversidades. Deus não cria uma igreja mimada. Deus cria uma igreja que ultrapassa limites e ultrapassa barreiras. Sabe, da onde vem a cura para o veneno da cobra? Para a picada da cobra, vem do seu próprio veneno. O veneno se torna mais forte do que o próprio veneno. Eles fazem um soro e o soro aniquila o veneno. Deixa eu dizer para você, as lutas que você tem passado não é para você desanimar, é para você colocar a sua fé em ação, para que ela cresça ainda mais. Nessa noite eu vou pedir para Deus: abra os olhos da sua igreja, Senhor. O salmista olhou para o monte e perguntou: da onde me vem o socorro, Senhor? Deus olhou para ele, eu vou conjecturar, como Deus olhasse para ele e disse assim: abra teus olhos, salmista. Abra os teus olhos, salmista. E ele abriu os olhos, ele viu, oh, aleluia. Ele conseguiu ver através dos montes. Nesta noite você vai ver através da dificuldade que você está passando. Nesta noite você vai ver através da dificuldade, da luta, da barreira que você está passando. Você vai ver lá longe, você vai enxergar lá longe, você vai ter a visão de águia que Deus quer que você tenha. Não é o que o diabo está te mostrando, é o que Deus está te mostrando. O diabo está te mostrando você dentro do buraco, você no vale, mas Deus está dizendo: ei, nós vamos cantar o hino da vitória no monte da vitória. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia, aleluia, oh, aleluia. Aleluia.